Há mais ou menos uns 5 anos atrás, o Oscar foi alvo de muitas denúncias por conta do caráter racista da premiação, da falta de representatividade de pessoas negras. No entanto, agora esse ano tem vários negros indicados em várias categorias. Será que o Oscar, então, deixou de ser racista? Para discutir esse assunto, eu tô aqui hoje com a Luana Alves. Luana, quem é você? Oi, Gustavo, obrigada pelo seu convite. Sou Luana, sou psicóloga, sou educadora popular e sou vereadora da cidade de São Paulo pelo PSOL. Bom, para além de tudo, sou uma militante antirracista e eu gosto de falar de filme e de música, então valeu pelo convite. Eu que agradeço, e eu sou Gustavo Rego, e esse é o Cineolho. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, esse é o Cineolho, um canal que a gente fala de cinema e sociedade. Se você se interessa por esses assuntos, tenho certeza que você vai gostar do canal. Então já se inscreve, ativa o sininho, que aí você recebe sempre que a gente produzir um vídeo novo. E também conheça o canal da Luana, a Luana Alves, que tem um canal aqui no YouTube também. Bom, Luana, vamos relembrar então aqui para o pessoal o que aconteceu lá por volta de 2015, 2016, que a galera ficou muito brava com o Oscar. O que aconteceu? Então, Gustavo, o Oscar, na verdade, nunca foi uma instituição exatamente antirracista dentro do cinema. Mas em 2015 teve uma movimentação muito forte de uma galera que até puxou uma hashtag que era Oscar So White no Twitter, porque não teve nenhuma pessoa negra indicada nas categorias de atriz e de ator, o que é muito grave, nenhuma pessoa negra indicada nessas categorias. Então, teve toda essa movimentação. Se pensou que no ano seguinte, 2016, ia mudar alguma coisa, mas não mudou. E aí tiveram boicotes. 2 boicotes de peso foram do Will Smith e do Spike Lee. E aí, depois dessa repercussão super negativa, eles chamaram Chris Rock para apresentar o Oscar de 2016. E foi lá, fez a apresentação, aproveitou para fazer várias críticas para o caráter racista de Hollywood como um todo, assim. This year, in the in memoriam package, it's just gonna be black people that were shot by the cops on their way to the movies. Mas é importante a gente saber, Gustavo, que esse movimento que o Oscar fez depois de 2015, depois de 2016, foi só quando o pessoal fez um movimento, uma crítica organizada ao racismo de Hollywood. Mas, ao longo da história, nunca foi uma instituição, uma premiação que batalhasse pela representatividade no cinema, que batalhasse, enfim, para o cinema de fato representar a população. Nunca foi isso. Então, há muito tempo, né, que o racismo existe no Oscar. Sim, e para isso vamos ver alguns números. Até 2015, dos 300 atores e atrizes que já tinham ganhado algum Oscar, apenas 15 tinham sido negros. E 94% dos membros votantes da academia eram brancos. E das quase 3 mil pessoas que já venceram algum Oscar na vida, apenas 31 eram negras, ou seja, menos de 1%. Luana, por que você acha que isso acontece e até que ponto você acha que a academia é culpada por esse problema? O Oscar, Gustavo, ele é uma parte importante do cinema, né? E o cinema é uma parte muito importante da cultura. Então, o que acontece é que a cultura, né, a maneira como a cultura no Ocidente acontece, que é uma cultura racista, ela se expressa no cinema e, obviamente, se expressa no Oscar, né? Então, de fato, existe, não dá para dizer que é necessariamente apenas uma atitude deliberada, pensada, racista das pessoas que votam no Oscar, enfim, das pessoas que fazem o Oscar. Mas não dá para falar também que é só uma estrutura, que é só um movimento da sociedade que eles vão atrás, porque o Oscar também faz opinião. Então, tem a ver com uma questão estrutural, principalmente porque a cultura está no centro das estruturas, na minha opinião, não é uma coisa menor, né? Quem você vê na TV, quem você vê como exemplo de beleza, quem você vê, quem ocupa o seu imaginário, o cinema tem muito a ver com isso, está no centro da estrutura. Mas não dá para se esconder na estrutura. Então, o Oscar, apesar de estar dentro do racismo, não dá para falar que não tem possibilidades, que não tem ferramentas, que não tem instrumentos para tentar combater o racismo na cultura. Principalmente quando a gente tem já há muitas décadas várias pessoas negras que fazem cinema. É meio clichê falar isso, mas é verdade, a gente está já no século XXI. Eu não acho que essa é uma questão estrutural, eu acho que é uma questão deliberada de quem faz o Oscar. Sim, realmente, o cinema é uma arte relativamente cara de ser produzida, mais do que a maioria das artes. Então ele tende a refletir muito as desigualdades da sociedade. Agora, os produtores de Hollywood, eles são milionários, eles poderiam muito bem dar oportunidade para outras narrativas. Acho que isso, além de tudo, enriqueceria o cinema, porque traria novos talentos, novas visões de mundo. Exatamente, Gustavo. E também as críticas ao racismo do Oscar e de Hollywood, em geral, não é uma coisa de agora. Teve essas hashtags de 2015, 2016, mas a crítica à branquitude extrema do cinema é muito antiga, né? Eu tô aqui lembrando dos filmes de Blaxploitation. Eu tô lembrando de um filme que eu vi que foi o Shaft, que é um detetive negro pegando toda a narrativa super, super branca, super hollywoodiana,
super na fórmula da branquitude, mas com pessoas negras. A gente sabe que foi uma reação. Foi uma reação à branquitude do Oscar, isso nos anos 60. Assim, então isso é muito antigo, muito antigo. Bom, mas o racismo do Oscar não é só uma questão de representatividade. Acho que também tem a ver com a forma como o racismo e as relações raciais são retratadas nos filmes premiados pelo Oscar, né? Então, queria que, baseado nessa deixa aí, você comentasse o que você achou de Green Book, o vencedor do Oscar de 2018. Olha, eu acho que é isso, né? Não basta a gente ter pessoas negras nos filmes, a gente tem que contar a partir do nosso ponto de vista. O que eu achei de Green Book é que ele conta a partir do ponto de vista de uma pessoa branca. Né? Eu não estou falando que o filme é só sobre uma pessoa branca, é um filme que fala de relações raciais, que fala de família, que fala de afeto, mas é um filme que a trajetória do herói é de um herói branco. É isso que eu achei de Green Book. É um filme que é colocado, que é de alguma forma vendido como um filme sobre racismo e questões raciais e relações raciais, mas é sobre a trajetória afetiva, psicológica de um homem branco. E, assim, ok, ser um filme sobre isso, mas que seja nítido que é um filme sobre isso. Assim, o que eu achei é que o personagem negro, que é o Don Shirley, ele é um personagem que a gente só começa a ver quem ele é na segunda metade do filme. Então, eu até comentei isso com você, né? Quando a gente vê as cenas dos concertos de piano, o que a gente percebe é que toda a profundidade é feita a partir do personagem branco. Então tá ali a cena, personagem branco, personagem negro. O negro tá tocando piano e é um momento de ponto alto do ponto de vista afetivo, de intensidade emotiva do filme. Mas toda a emoção tá concentrada na reação do homem branco vendo aquele homem negro tocar e não na reação daquele homem negro tocando, né? Então é um filme todo sobre a trajetória dele entender o próprio racismo e as próprias emoções, e aparece quase como igual o que eles sentem, como se o estranhamento um com o outro fosse igual, por serem de mundos diferentes, e não tivesse uma estrutura de opressão ali colocada. Então, o Tony aprende com o Don Shirley a ser uma pessoa menos racista, a ser uma pessoa que se entende, e o Don Shirley aprende com o Tony a ser mais humano. E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Ele também estereotipa a população negra, na minha visão, ao colocar que o Don Shirley é o diferente, é de alguma forma alguém excluído da comunidade negra porque não toca jazz, porque não fala de um jeito como as pessoas pretas falam. Eu não acho que isso é muito real. Todas as pessoas pretas, para além do Don Shirley, são retratadas de uma forma completamente estereotipada. Não sei se você percebeu isso no filme. São todas meio plantas, são todas meio iguais, assim, e ele é o único diferente. Então eu achei que foi muito superficial. Acho que a única pessoa que tem profundidade é o Tony. Eu não gostei disso. Inclusive, o filme, o personagem do Don Shirley não tá rompendo nenhum estereótipo. Na verdade, o efeito de humor causado por ele é justamente pelo estereótipo. Por exemplo, o que você esperaria no estereótipo de uma pessoa negra? O cara adora frango frito. Ele vai lá e não sabe comer o frango frito. O humor dessa cena tá nisso. Quer dizer, então ele ainda tá apoiado no estereótipo. Exatamente. Então uma coisa que me incomodou muito nesse filme é o quanto ele glorifica, o quanto ele elogia a postura da pessoa negra de se sujeitar à opressão. Então, o correto na história do filme é o Don Shirley que aceita a segregação, né? Que ele baixa a cabeça para o que está acontecendo e continua obedecendo. E o errado é justamente o motorista que parte para a violência, que fica indignado, né? Então tem uma cena que para mim é absurda, né? Em que o motorista sai na porrada lá com o policial, eles vão presos. O Don Shirley é sempre muito pacífico, muito calmo, muito educado, ele só pega o telefone, liga para um homem branco, que é o Bob Kennedy, né? E eles se livram da cadeia por causa disso. You never win with violence, Tony. You only win when you maintain your dignity. Dignity always prevails. O que é dignidade no caso desse filme? É justamente o cara aceitar pacificamente a opressão. Então, é um recado péssimo de que como se as pessoas negras aceitarem a sua condição e não se rebelarem, não irem para a violência, isso no fim das contas vai ser melhor, porque elas vão tocar o coração das pessoas brancas, né? E Green Book lembra muito um outro vencedor do Oscar de 1990, o Conduzindo Miss Daisy. Conduzindo Miss Daisy, para quem nunca assistiu, conta a história de uma mulher muito rica que está ficando muito velha, então não pode mais dirigir, e é uma velha muito teimosa, assim, muito turrona, ela não quer ajuda de ninguém, e aí o filho dela contrata um chofer para levar ela para os lugares, né, que é interpretado pelo Morgan Freeman. Ela trata muito mal o motorista, ela humilha ele, todo um assédio moral, só que é a mesma história, com o tempo
eles vão desenvolvendo uma linda amizade. Então, de novo, essa mesma coisa de premiar a pessoa negra que baixa a cabeça para a opressão, porque o personagem do Morgan Freeman continua sendo muito educado, muito bonzinho, apesar de só tomar carcada o filme inteiro, e ao mesmo tempo cria a ilusão de que o coração da pessoa branca pode amolecer se ela tiver um contrato com uma pessoa negra e essa pessoa negra baixar a cabeça e tudo mais, o que é uma grande ilusão. Quer dizer, se fosse assim realmente, o racismo já teria acabado, né? Exatamente. E eu não sei se a ideia dos produtores de Green Book foi, de alguma forma, inverter, conduzindo Miss Daisy, inverter a relação racial colocada ali, mas se essa foi a intenção, eu não acho que ela foi cumprida, porque eu acho que é uma mesma continuidade, apesar da posição estar trocada, do que é o patrão e do que é o motorista, a relação é um pouco a mesma. A pessoa negra ajudando uma pessoa branca na sua jornada antirracista. Don't talk to me. Never gonna understand somewhere. What? Muito bem, e eu acho importante também a gente compartilhar com o pessoal a curiosidade de que, tanto em 1990, quando Conduzindo Miss Daisy ganhou o Oscar, quanto em 2018, quando Green Book ganhou o Oscar, estavam concorrendo outros filmes do Spike Lee. Em 1990, concorria Faça a Coisa Certa, que é excelente, muitíssimo melhor do que Conduzindo Miss Daisy, na minha opinião. E em 2018 concorria Infiltrado na Clã. Fica muito óbvio, né, como é de fato uma questão de posição política, assim, porque eu não vou dizer que Green Book é um filme mal feito, não é. Infiltrados na Clã, muito menos. São dois filmes muito bons, assim, do ponto de vista de filmes bons, assim, mas eles passam recados políticos muito diferentes, né? Eu acho que tem a ver com isso. Infiltrados na Clã é um filme que fala de combate ao racismo. É um filme que fala do racismo numa chave de combate a ele, não numa chave de sentar, dialogar com ele e ver como o branco pode se sentir melhor com isso. Quando eu assisti Infiltrados na Clã, eu saí com uma sensação muito forte, e eu saí com uma sensação que se falou sobre relações raciais numa chave de combate a ela. Né, e numa chave completamente diferente, que não perde o elemento afetivo, porque tem, né, tem romance, tem coisas que são relacionadas a relações humanas também, mas também coloca o racismo como algo que está na dimensão política que ele tem. E eu acho que a escolha por Green Book e não por Infiltrados na Clã tem a ver com uma linha política do Oscar mesmo. Sim, isso eu acho interessante observar, que não é que o Oscar não fale de racismo ou não goste desse tema. Na verdade, ao contrário. Existe no cinema um termo chamado Oscar bait, seria isca de Oscar, que são aquelas pequenas estratégias, elementos que alguns cineastas colocam nos seus filmes, porque sabem que agradam a academia. Então seria uma forma de ganhar Oscar utilizando esses elementos. Então, por exemplo, falar de história dos Estados Unidos, isso é uma coisa que rende muito Oscar, né? Ou então colocar um ator para ter que emagrecer muito ou ter que engordar muito de uma vez. Isso também tende a favorecer que ele ganhe o Oscar de melhor ator. Tensão racial é um Oscar bait, é uma coisa que o Oscar gosta de valorizar, mas com qual perspectiva? Então é muito interessante saber disso, Gustavo, que relações raciais é um Oscar bait, mas é isso, a escolha vai ser sempre por um filme que fale de relações raciais, mas que não incomode o público branco. Muito bem, depois dessa repercussão muito negativa, o Oscar colocou até como presidenta da academia uma mulher negra. E eles criaram algumas metas de aumento da representatividade, do tipo dobrar a participação de mulheres, dobrar a participação de pessoas negras. E eles, agora, em 2021, eles superaram as próprias metas. E realmente, se você olhar para a lista de indicados, tem muito mais atores e atrizes negras indicadas ao prêmio, e mesmo em categoria de direção, etc., diminuiu bastante a proporção de pessoas brancas. Então, o que você acha, Luana? Você acha que isso foi uma vitória ou não? Você acha que o Oscar está superando o seu racismo ou não? O que você acha? Eu acho, Gustavo, que é um sinal excelente que tenha mais pessoas negras concorrendo nas categorias do Oscar, que tenha, de fato, aumentou o número de indicações de melhor filme, melhor atriz, melhor coadjuvante, que tem pessoas negras, isso é real, mas a gente sabe que isso não vai mudar a maneira como a indústria do cinema se comporta, né? Que, infelizmente, vê o público branco como um público a quem deve colocar narrativa, né? E vê o público negro como um público menor, e, enfim, um grupo de pessoas a quem se deve representatividade, mas não, de fato, histórias, entende? Porque a representatividade tem limites. Não basta a gente ali pegar e colocar pessoas negras para estar nos filmes. Tem que contar histórias do nosso ponto de vista e falar de luta antirracista. Isso é muito importante. E o que a gente percebe
é que o Oscar, apesar de estar melhorando nesse aspecto de ter pessoas negras, ele privilegia, na minha opinião, narrativas relacionadas ao racismo que não falam exatamente de luta antirracista. Acho que uma boa interpretação disso tudo que está acontecendo pode vir de alguns filmes que estão indicados agora para o Oscar de 2021. Se a gente olhar para Uma Noite em Miami, Estados Unidos versus Billie Holiday e Uma Voz Suprema do Blues, a gente vai perceber que tem uma leitura em comum ali sobre questões raciais. Como fica a situação das pessoas negras quando elas atingem o sucesso? No Estados Unidos versus Billie Holiday, a gente vê como a Billie Holiday, lá nos anos 30, né, quando ainda existia a segregação, a escravidão tinha acabado de terminar, como ela conseguiu, apesar disso, ser uma artista negra e atingir o sucesso. Mas quando ela ia cantar Strange Fruit, que é uma música de denúncia do racismo muito forte, o microfone dela era cortado e o FBI ficava na cola dela. Numa Noite em Miami, a gente também vê o Malcolm X discutindo com o Sam Cooke, porque o Malcolm X quer que ele utilize o Sam Cooke, utilize o sucesso que ele tem na música para cantar músicas de protesto. E o Malcolm X provoca ele dizendo o seguinte: olha, os brancos só aceitam o seu papel de sucesso porque você não faz denúncia. Quero ver o que é que vai acontecer se você fizer denúncia. Ele fica o tempo todo, o filme tem essa tensão. Youth performing in places where the only black people not on stage are the ones serving the food. Don't you think I know that? And then strike with the weapon that you have, man, your voice. E por sua vez, no A Voz Suprema do Blues, mostra como a pessoa negra atinge sucesso, e isso muda para ela a relação com a sociedade de uma forma geral, mas essa emancipação dela não emancipa todas as pessoas negras. Ou seja, que o racismo não deixa de existir porque você tem uma Rainey, por exemplo. Então eu acho muito interessante como esses filmes trouxeram a discussão de até que ponto a representatividade importa. Ela importa de que forma, né? Acho que esse é um debate interessante, né, para um país que já teve um presidente negro e, ao mesmo tempo, ainda tem pessoas negras morrendo sufocadas por policiais, né? O que você acha dessa discussão aí? Exato. Eu acho que é muito interessante os filmes trazerem essa perspectiva, que a gente sabe que é a realidade, que a representatividade, na verdade, no limite, quando não tem nada a ver com nenhuma mudança estrutural, ela legitima a estrutura, né? Então, quando a gente tem uma representação de uma única pessoa que é uma cantora, ou uma única pessoa que é um político, ou uma única pessoa que está negra, que está num espaço de poder, e você não muda a estrutura, você segue com uma maioria de pessoas negras exploradas, na verdade, aquela única pessoa pode ter o papel cruel e perverso de legitimar a estrutura, né? Então é muito interessante quando esse debate é colocado, né? Eu gosto muito quando a gente fala sobre limites da representação. Eu gosto muito de filmes que falam sobre relações profundas entre pessoas negras, né? Eu detesto filmes em que a gente tem um único personagem negro como o único profundo daquele filme e o resto todo é visto de uma forma muito superficial. Eu acho que reforça a representatividade como uma única pessoa negra naquele desenho. Bom, e ainda falando dos filmes indicados desse ano, nós temos também Judas e o Messias Negro. Não tinha como falar desse tema sem tocar nesse filme, né? Ele traz uma visão bastante diferente daquela que a gente tinha comentado sobre, por exemplo, Conduzindo Miss Daisy ou Green Book, né? O que você achou de Judas e Messias Negro? Olha, Gustavo, primeiro eu fiquei muito feliz que tem um filme sobre Pantera Negra de fato feito, né? E não um filme que tem Pantera Negra no nome, mas não tem nada sobre os Panteras Negras. Porque sabe o que é o mais interessante sobre o filme da Marvel, de Pantera Negra? Que fala sobre os Panteras Negras, mas esconde. Tem um começo que o pai do vilão tá ali no conjuntinho habitacional, no apartamento, organizando uma ação, tanto que tem um mapa, eles estão organizando uma ação de dar uma entrada num comércio ou num banco, uma coisa assim. E na segunda cena é quando o vilão sonha, né, depois que ele entra, enfim, naquele lugar, e ele tem um sonho em que ele fala com os ancestrais e que ele anda no apartamento. Na hora que ele anda e você vai mostrando a parede, tem pendurado na parede a foto do Wayne Newton ali no trono do Pantera Negra. Passa muito rápido, mas coloca, né, dá para o público que o pai do vilão era um Pantera, que foi assassinado. Isso é muito importante, porque não falou sobre o movimento social dos Panteras e falou do filho do Pantera como um vilão, né? E eu queria falar que eu torci pro vilão o filme inteiro, que pra mim ele tinha a política correta na cabeça. E foi, né, gente, eu vou parecer que eu sou o Zizek que falou de Panteras Negras, vocês viram a crítica dele. Mas pra mim é isso, pra mim é colocado que a única parte de Panteras Negras da realidade, de movimento social,
é colocado como vilã. Não, e se houvesse alguma dúvida, depois a cena pós-créditos termina de dar qual é a ideologia do filme, né? Que é a de reconciliação, a ONU e tal, pacífica, né? É a ideologia ONU. Isso, exatamente. E voltando para Judas e o Messias Negro, é importante destacar que ele não é o primeiro filme sobre os Panteras que já foi produzido. Então, quando a gente fala sobre essa discussão de o Oscar tá falando que agora se faz um debate de pessoas negras quererem estar representadas e ver sua luta representada no cinema, não é verdade. Em 95, teve o primeiro filme dos Panteras, que foi um filme que, aliás, eu assisti, e é um filme que corre entre a militância negra, até hoje, inclusive aqui no Brasil, mas se fala muito pouco sobre ele, não foi indicado a nada, mas que foi um baita filme sobre os Panteras Negras, o primeiro, né, muito bem feito, para um filme de 95, e que, assim, é isso, a discussão é antiga, né? Sim, com certeza, filmes sobre os Panteras Negras não é novidade no cinema, mas o que eu acho que tem de novo, que é bastante interessante, é você pensar que os Panteras Negras, que já foram tão criminalizados na história dos Estados Unidos, agora estão representados num dos festivais mais importantes da cultura americana, que é o Oscar. He can have on a three-piece suit or dashiki, because political power doesn't flow from the sleeve of a dashiki. Political power flows from the barrel of a gun. É isso, Gustavo. Os Panteras Negras tiveram milhares de pessoas que construíram, foi um movimento social brutalmente forte, né, nas periferias dos Estados Unidos, e é um tabu, basicamente, se falar, foi por muito tempo um tabu se falar. Então é importante que hoje se fale de Panteras Negras a partir de uma ótica de luta e de heroísmo, que de fato foi uma luta heróica. Agora, eu gostei muito de Judas e o Messias Negro. Eu vou te falar que no começo eu achei que poderia desenvolver um pouco mais a questão da entrada do infiltrado, né, como o infiltrado se colocou no movimento, a maneira como isso aconteceu, mas eu achei que conseguiu colocar de uma forma bem feita a maneira como acontecia a entrada da CIA, a entrada do FBI dentro do movimento. Isso foi muito bom. Talvez pecou um pouco, na minha opinião, em aprofundar. Eu achei que faltou aprofundar o próprio Fred Hampton, né, colocar ele como mais humano, eu acho que seria interessante. Eu gostaria de um filme que colocasse o Fred Hampton como não tanto uma rocha de luta, uma rocha de força. De fato, ele foi uma rocha, né? Ele morreu cedo e foi uma rocha, mas eu gostaria de ver ele numa ótica mais humana e não menos heróica. Eu também senti esse mesmo problema. Eu acho que o Fred Hampton é um militante 100% do tempo, né? E logo depois que eles transaram, ele começa a fazer uma associação com o capitalismo e tal. Quer dizer, o cara não relaxa nunca, né? Pelo amor de Deus. Sim, eu achei que, né? Qual é a hora que o Fred Hampton, sei lá, pensa na vida, chora, pensa na mãe dele, coisas assim que tem nos filmes e que eu senti um pouco de falta, mas não é um filme ruim, eu gostei principalmente porque é isso, porque colocou os Panteras e colocou a maneira como foi sendo desmantelado, né? Então é isso, acho que é um filme que às vezes peca pelo excesso de devoção aos Panteras Negras e ao Fred Hampton, então às vezes começa a ficar um pouco exagerado, mas eu gosto, principalmente da forma como o filme equilibra muito bem drama e ação. É um filme que funciona muito bem como um filme de ação e muito bem como um filme de drama. E essa combinação é importante para falar desse tema. Porque se fosse um filme puramente dramático, tenderia a colocar as pessoas negras como vítimas, simplesmente, de uma grande tragédia, a qual elas não têm muito o que fazer. Se fosse um filme de ação, puramente, poderia ser um filme insensível, né? Poderia colocar como se o sofrimento das pessoas negras fosse algo menor. Como ele equilibra muito bem essas duas coisas, acho que é uma forma muito honesta de falar da situação das pessoas negras. Sim. O filme dos Panteras Negras de 95, ele é muito da ação. Eu acho que ele tem pouco drama. Ele é um filme de guerra. Ele é um filme que é um filme de ação, basicamente. Eu gostei de Judas e o Messias Negro, porque de fato equilibra o drama, porque coloca, enfim, eu acho que joga com a contradição, né? Então é isso, coloca um pouco a profundidade do infiltrado. Quem era o infiltrado dos Panteras? Quem era essa pessoa negra que não conseguiu encontrar os Panteras antes, a tempo, né? Quem é essa pessoa negra que achou a polícia e a repressão policial antes de achar os Panteras? Né? Então eu gostei disso, né? Achei que é um bom filme por isso também. E a temática dele tem um pouco a ver também com esses outros filmes que eu comentei que estão indicados ao Oscar, né? Como Uma Noite em Miami, etc. Acho que a gente percebe essa relação se a gente olhar para o personagem do O'Neill, né? Que é o infiltrado, que na minha opinião ele é até mais protagonista do filme até, né? Por quê? Porque ele vive justamente essa divisão entre ter a sua consciência coletiva de pessoa negra e ter a consciência individual, seus interesses como um infiltrado do FBI. Então o drama que ele vive é esse drama.
de se ele responde ao FBI porque é mais interessante para ele individualmente, ou se ele se deixa convencer pelos argumentos dos Panteras Negras. Então, acho que essa divisão de consciência interna a ele é uma divisão que muitas pessoas em situação de opressão podem se enfrentar em algum momento da vida. E eu gostei muito em Judas e o Messias Negro sobre como eles abordam a falsificação da história e o whitewashing. Então, quando o cara do FBI que está ali falando com o O'Neill para ser um infiltrado e seguir como infiltrado, ele compara a Ku Klux Klan aos Panteras. Ele fala que são a mesma coisa e que, na verdade, é eles, o FBI, que está lutando por igualdade. Né? Então, eu acho muito interessante isso, né? Porque da mesma maneira que pegaram Martin Luther King e hoje colocam ele como um líder da conciliação e da paz, fizeram esse processo que, enfim, algumas pessoas chamam de whitewashing, a gente vê o filme criticando isso. A gente vê o filme falando que é isso, né? Que ele chega, o policial do FBI, ele chega a falar para esse infiltrado que existiram pessoas que lutaram pelos direitos civis. E que essas pessoas são dignas, e que elas lutavam para votar, e que elas lutavam para não ter segregação, e que os Panteras eram os terroristas. E que eles eram os bandidos, e os negros de antigamente que lutavam bem. Então isso é uma coisa muito interessante da gente abordar. E eu acho que a gente ainda vai ver, em algum momento da história, os Panteras serem whitewashed. Isso vai acontecer ainda na história. Assim, eu acho que a tendência é isso acontecer. É a gente pegar as lutas que são antissistêmicas e verem numa ótica de que elas queriam reconciliação como uma forma de atenuar a luta antifascista presente. Muito bem, essa foi uma surpresa positiva também que eu tive em relação ao Judas e o Messias Negro. Porque eu fiquei muito desconfiado. Falei, não é possível. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Eu falei, não é possível que esse vai ser um filme que, de fato, vai retratar os Panteras Negras como um movimento revolucionário de fato. Eu pensei que ou ia criminalizar ou ia deixar eles meio pelegos. E, na verdade, não. Na verdade, ele tem uma abordagem muito, muito honesta, né? Isso me surpreendeu muito. Agora, justamente por tudo isso, pelo que a gente falou da característica do Oscar e tal, eu duvido muito que esse filme vai ganhar Oscar de melhor filme. Porém, quem é que imaginou que um filme como Parasita, um filme sul-coreano, ia ganhar o Oscar de melhor filme? Um filme também super de protesto contra relações de classe. Então, vamos se deixar surpreender, né? Quem sabe a gente tem uma surpresa boa aí. Quem sabe? Vamos ver se, de fato, o Oscar vai reconhecer esse filme, vai, enfim, premiar um filme que fala de relações raciais como a luta que é. Bom, mas então, Luana, respondendo a pergunta do título, afinal, o Oscar continua racista? O que você acha aí como síntese de tudo isso que a gente conversou? O Oscar, obviamente, ele continua sendo racista, assim, apesar dos avanços que são feitos. A gente sabe que para a gente ter uma cultura que não é racista, para a gente ter produções artísticas que não são racistas, a gente tem que estar numa outra estrutura social e econômica. A gente acredita nisso. Eu, particularmente, acredito nisso. Que a gente, de fato, vai ter representado na cultura, na música, no cinema, nas artes em geral, a população negra, as populações não brancas. A gente sabe que a mudança tem que ser da estrutura, tem que ser uma mudança gigantesca. Mas não significa, como a gente falou, que o Oscar não possa fazer esforços em relação a isso. E hoje, eu não sei se está fazendo de fato, né? Ter mais indicação de pessoas negras, ótimo. Mas a gente sabe que tem que ter muito mais que isso. Pessoas negras na avaliação, na academia, por exemplo, né? Pô, gente, então é isso. Luana, muito obrigado pela conversa. Aprendi muito sobre tudo isso, sobre relações raciais, sobre cultura. Tenho certeza que o pessoal que assistiu também aproveitou bastante. Foi um grande prazer. Então, pessoal, se quiserem conhecer mais do trabalho da Luana, ela também fala sobre saúde mental, sobre o cotidiano dela como vereadora de São Paulo, entrem lá no canal dela, Luana Alves, o link vai estar aqui na descrição. Imagina, Gustavo, obrigada por me convidar aqui. Estou bastante contente de falar sobre cinema com você e recomendo para todo mundo ver os filmes que a gente comentou aqui nesse vídeo. Veja o Judas e o Messias Negro, que está indicado pro Oscar, e veja os outros, os mais antigos. Veja o Panteras Negras de 95, que foi o primeiro filme feito. Veja os filmes de Blaxploitation dos anos 60 e 70, que são os primeiros que começaram a questionar, né, a branquitude de Hollywood. Então veja os nossos filmes, veja a produção artística, principalmente as que não foram indicadas pro Oscar, mas que foram feitas. É muito interessante de ver. Então é isso, gente. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.